Galera, tudo bem? Saudade de vocês. Eu sempre começo assim, né? Falando que eu tô com saudade, mas é porque eu tô com saudade mesmo, viu, gente? Que bom que a gente tá aqui de novo, né? Me pediram para me gravar essa aula para vocês e eu fiquei super feliz, porque mesmo assim, gente distante, é um jeitinho que eu tenho de comunicar com vocês. Apesar que eu tô achando vocês assim muito caladinhos, né? Vamos ver se dessa vez vocês vão interagir mais comigo. Mas e aí, como é que tá as novidades? Me contam como tá a vida de vocês. Estão na expectativas de voltar às aulas? Será, gente, que ainda volta, né? E me conta o que aconteceu nesses últimos dias com vocês, das nossas últimas conversas. Eu tenho novidade. Eu tô usando aparelho, gente, olha vocês verem, né? Eu, nessa idade, e tô usando aparelho, mas resolvi consertar meus dentinhos pra ficar bonita. Tô própria adolescente, não tô? E eu coloquei, por enquanto, eu só tô com a parte de cima, mas mês que vem eu vou colocar a parte de baixo também. E aí, quem colocou aparelho aí? Alguém de vocês? Nesse tempo aí colocou aparelho? Conta pra mim. O que que vocês fizeram? Vocês lembram que da última vez eu contei pra vocês que eu estava participando de um desafio, né, de exercício físico, né? E que aí, depois de 21 dias, eu já estava quase terminando, né, aquele desafio, ia ter sorteio, ia ter alguns prêmios. Aí eu falei assim, ah, eu vou contar pra vocês se eu ganhei e tal. Gente, não ganhei nada, 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 nada. Aí você coloca aquela musiquinha, tan, 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 tan. Mas gente, eu não tenho muita sorte para sorteio não, viu? Quem de vocês aí, alguém de vocês aí é sortudo? Ganha sorteio? Ganha, assim, coisas de se inscrever e participar e ganhar? Gente, eu não ganho nada, nem bingo eu ganho. Mas eu gosto de brincar de bingo. Mas nem no bingo eu ganho, gente. Eu sou muito pé frio. Mas enfim, mas foi bom ter participado, foi muito bom. O assunto da gente hoje, gente, é super interessante. A gente vai falar uma coisa que até eu não tenho muito costume de fazer, não, mas eu sei que tem gente que tem, e aí a gente vai conversar sobre esse assunto. E para iniciar eh, esse nosso assunto, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, eh, acho que foi semana passada. Às vezes, né, nesses tempos assim, acontecem coisas boas com a gente, né? E acontecem coisas ruins também, né? Eu participei, vocês sabiam, da última vez eu contei do desafio de 21 dias, aí contei para vocês que eu ando de bicicleta, né? Que eu agora virei ciclista e tal. Mas eu também danço, gente. Eu também faço aula de dança. E aí, a nossa professora, e eu continuo fazendo aula online. A gente agora está fazendo tudo online, né, gente? Estudando online, tendo escola dominical aqui hoje, né? Online. E até os exercícios também, a prática de exercício físico para mexer os esqueletinhos, a gente também está fazendo online. E aí, a nossa escola resolveu fazer, todo ano ela faz uma mostra, porque a escola que eu danço é uma escola, acho que tem muita gente aí que até deve ser de lá. Eu dou aula para pessoas aí que também faz aula lá. E aí, a professora, ela quis fazer a mostra, que todo ano tem a mostra de dança, e não perder essa oportunidade e fazer assim online e ajudar famílias carentes arrecadando alimentos. Bom, então ela fez essa proposta para o nosso grupo que é só mulheres, e aí a gente topou também participar. Então, aí a gente tinha que gravar um vídeo de uma dança gente, eu falei assim, não, vamos fazer, né? Que legal, né? Vamos gravar. Gente, foi muito difícil. Nossa, eu acho que eu gravei assim, sem brincadeira, umas 30 vezes ou mais. E aí eu colocava o Luca, meu filho, para poder gravar para mim, porque sozinho eu não consegui gravar. Só no início, que aí eu gravava sozinha, mas assim, depois aí tinha que ter outra pessoa para poder gravar pra gente. E foi muito difícil, porque todos os vídeos que eu mandava, a professora falava assim: não tá bom, não tá bom. Ah, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E aí eu fui ficando muito brava, eu fui ficando muito chateada, porque eu gravava e o negócio não ficava bom.
E a gente tinha tempo e estava muito em cima da hora. Aí, por fim, gente, eu fiquei tão chateada que eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou participar desse trem não. Estressei e fiquei brava. E falei, não vou gravar mais. Aí, assim, até o Luca aqui em casa também tava bravo também. Nossa, mãe, não é possível que esse treino vai ficar bom. Gente, eu não sou boa dançarina. Confesso pra vocês. Eu gosto de dançar, mas eu não sou boa. Mas mesmo assim, eu não vou parar de dançar. Eu vou pedir o passo para colocar a dança aí para vocês. Mas enfim, eu fiquei muito chateada, mas assim, extremamente chateada. Porque eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não quero mais participar dessa amostra. E dessa mostra, eu falo amostra, mas é errado, gente, é mostra. Mostra de dança. Aí a minha professora tá assim, ah não, mas você tem que participar e tal, tal, tal. E eu falei, não, mas eu não sou muito boa. Ela é uma gracinha, gente. Eu amo minha professora, amo mesmo, de coração. E ela é linda, maravilhosa. É, eu danço querendo, eu olho pra ela querendo ser igual a ela, entendeu? Querendo dançar igual a ela, ter o corpo igual ao dela, que é maravilhosa, fantástica. Mas eu fiquei muito chateada, gente. Eu confesso que eu fiquei com raiva da minha professora. Tadinha. Porque eu fiquei muito brava, porque eu não aguentava mais. Aí eu peguei e ela falou assim: não, nós vamos colocar seu vídeo e tal. E depois eu fui descobrir, gente, que ela tava cobrando do mesmo jeito de todo mundo. E eu tava achando que era só da minha pessoa, sabe? Que tava dançando muito, muito feio, muito ruim. Aí ela colocou meu vídeo mesmo assim. Enfim, mas eu peguei e eu fiquei tão chateada que eu até chegar a chorar, eu chorei. E vocês, já aconteceu assim, gente, de vocês ficarem muito chateados com alguma coisa e assim, chegar assim a chorar? Aí eu dou uma dica pra vocês. Quando acontecer isso, em vez de vocês xingarem, né? E assim, às vezes você gosta tanto da pessoa, e aí você pode até brigar com a pessoa, né? Não, eu não ia brigar com a minha professora de jeito nenhum. Mas é bom a gente compartilhar, sabe? E aí, quando a gente compartilha dos sentimentos, aí as coisas não ficam tão ruins assim, do jeito que a gente acha que tá. E aí foi muito bom que eu conversei com umas amigas, que a gente tem um grupo. Eu tenho um grupo de amigas que a gente chama no WhatsApp de As Fantásticas. Aí conversei com elas e tal, elas me animaram e tal. Essa minha professora também me animou bastante. E aí foi que acabou que eu, em vez de continuar chorando, eu comecei foi a rir e tal. No final das contas, gente, deu tudo certo. Eu participei da mostra, a minha professora parou de me estressar e falou assim, não, vamos colocar seu vídeo assim mesmo, e foi muito bom. Então, gente, quando acontecer assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vocês devem acontecer com vocês, né? De uma situação que vocês não estão dando conta, ou que vocês estão fazendo e não tá dando certo, e a pessoa tá insistindo com você porque ela quer o melhor de você. Mas, gente, a gente também tem que entender o nosso limite, né? E aí a gente chegar e falar assim, olha, eu não dou conta. E a gente compartilhar, em vez da gente guardar sentimentos ruins, a gente compartilhar, sabe? E dividir com alguém. Então, você quando estiver assim, chateado com sua mãe, se tiver brigado com sua mãe, compartilha, por exemplo, com seu pai, ou com a avó, ou com um tio que você gosta muito, né? Um primo, uma pessoa assim mas gente, pessoas que cristãs, né, que vai te dar um bom conselho e tal, que vai te animar. Mas compartilhe, não fique guardando, sabe? Coisas ruins. E, inclusive, o nosso texto hoje é para falar sobre palavrão. Quem tem costume de falar palavrão? Olha, quem tem costume de falar palavrão, por exemplo, nessa situação igual a minha, poderia soltar um monte de palavrão, né? Eu não sou acostumada a falar palavrão desde pequena, sabe? Aqui na minha casa, a minha família nunca foi de falar palavrão. Mas tem algumas palavras que pode ser um palavrão muito feio, assim, escandaloso, mas são palavras que não são legais. Por exemplo, ai que bosta. Eu tenho uma mania de falar isso, gente. Mas que bosta quando o negócio tá ruim, sabe? Isso é palavrão? Né? É palavrão. Tem uma outra coisa também, que eu já contei isso em sala,
de aula, que eu não falo palavrão, mas às vezes a gente não fala, mas a gente fala uma outra palavra, mas o intuito dela é outro. Por exemplo, no trânsito, eu não brigo mais em trânsito, gente, porque é um perigo brigar em trânsito, então eu não brigo mais em trânsito. Então, quando acontece alguma coisa assim, que o outro me fecha, faz alguma coisa errada, ou é devagar, porque eu sou um pouquinho apressadinha, e aí eu pego e falo assim: "Ô, seu filho de uma boa mãe". Gente, né, é palavrão? Não, não é, né. Mas eu falo assim: "Ô, seu filho de uma boa mãe", eu falo desse jeito mesmo. Aí hoje até eu parei de falar isso, sabe, gente, porque na verdade eu não tô falando palavrão, mas eu pensei, né, porque eu tô querendo é xingar o sujeito, né. Então, eu tenho me vigiado, assim, até nessas palavras. Essa outra que eu falo sempre, eu tenho que parar com isso também, sabe. Eu falo assim: "Mas que merda", quando eu tô muito brava, "mas que merda". E eu também tenho que parar, eu tenho tentado vigiar para mim não falar isso. E você? Me conta aí, você quando fica bravo, você tem mania de falar palavrão? Muitos adolescentes e pré-adolescentes costumam falar palavrão, assim, como coisa, assim, até normal, né, como se fosse nem acha que é palavrão, né, sai da boca e a conversa entre vocês, assim, no dia a dia e até parece que não é palavrão, mas, né, convenhamos aqui que muitas palavras são feias, né. E a Bíblia fala a respeito disso? Fala, gente, a Bíblia fala a respeito de palavrão. E aí vocês vão abrir a Bíblia, e eu já estou com a minha aqui aberta. Então pegue a Bíblia de vocês aí, vocês vão abrir lá em Efésios, no capítulo 4. E o nosso versículo mesmo chave é o versículo 29. Mas antes eu queria ler com vocês, o início desse capítulo, no capítulo 4, que Paulo ele tá falando para os efésios, né. E aí ele vai falar sobre esse comportamento, assim, do cristão, sabe, como que deve ser esse comportamento do cristão. E aí a gente vai chegar lá na palavra no palavrão. Então vamos lá, logo no início, no versículo 1: "Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico os que vivem de modo digno do chamado que receberam". Paulo nesse tempo aqui, ele estava preso, gente, e aí mesmo preso ele mandou carta, porque ele estava preocupado com o povo lá em Éfesos. Aí lá no versículo 2: "Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor". Então ele já começa assim, tá vendo? Que a gente deve amar os outros, olha, tá vendo? Olha aquela situação que eu contei para vocês. Então a gente sempre tem que colocar o amor em primeiro lugar. Ai, gente, isso é toda hora? A gente consegue fazer isso toda hora? É difícil demais, né? Mas a gente tem que, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai começando a exercitar e aí a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Olha, aí já começa aí para a gente sempre estar em paz, né? Para a gente evitar brigas, desentendimentos, tá? Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Aí a gente vai pular lá para o capítulo, lá para o versículo 17. Assim eu lhe digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Ele está falando, gente, que pessoas que não têm Cristo, né? Lá como os gentios que não tinha Deus, né? Como que eles viviam, né? Então, para a gente tomar cuidado, para a gente não ficar igual. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes
e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Tá vendo? Quando a gente tá ligado nas coisas de Jesus, gente, a gente tem que ter um novo modo de viver, né? E a partir desse momento que a gente tem Cristo dentro da gente, a gente tem que viver como ele nos ensinou. E aí, vamos lá agora, lá no versículo 29. Então, olha, então vocês têm que ser, se revestirem da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A gente vai lá no versículo 29 agora. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Então, na nossa boca, a gente tem que sair coisas boas e não coisas ruins. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Da gente sair falando qualquer coisa, né? A nossa boca, agora que a gente é Cristo, a gente tem que dar testemunhos, né? Então, a gente tem que vigiar o que sai da nossa boca. Então, olha para você ver como é que Paulo está chamando a atenção aqui, né? Não é à toa que ele está chamando a atenção aqui, né? Porque isso é um costume, das pessoas que não têm Cristo, saírem falando qualquer coisa, né? Falando, besteiras, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, igual essas palavras que eu falei para vocês. Parece que não é palavrão, mas é, né? E que eu tenho que tomar cuidado com elas. Então, como é que você faz uma análise aí? Como é que você tem vivido a sua vida? O que tem saído da sua boca? A nossa boca sempre tem que falar coisas que abençoem. Aí a gente vai no outro livro, que é o livro de Tiago, que ele também vai falar a respeito disso, sabe? Da importância da nossa boca, importância da nossa língua, do que sai dela. Então, vocês vão abrir aí, Tiago, lá no capítulo 3. O capítulo 3 de Tiago está falando assim, a importância de controlar a língua. Aí lá no versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês, mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudermos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, olha para vocês verem, como é que ele está falando aqui, que a gente deve controlar, a nossa língua. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos, não é verdade? A gente só consegue controlar um cavalo, gente, se a gente coloca o freio nele. Porque se não tiver o freio, o cavalo vai para qualquer lugar, né? Então a gente só consegue andar no cavalo e levar e controlar ele se ele tiver com um freio na boca, né? Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E um mundo de maldade corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Agora a gente vai lá no versículo 9. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode, gente. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar a água doce de uma fonte salgada. Então, gente, olha para vocês verem, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, né? Porque não é possível na nossa boca sair palavras que abençoa e sair palavras que amaldiçoa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, gente, a gente tem que vigiar, né? A minha cachorra acabou de latir, ela vive latindo aqui, pode fazer nenhum barulhinho lá na porta. Então,
vocês, o que que eu quero dizer com isso e que eu tenho tomado muito para minha vida, sabe? O que Paulo está dizendo, o que Tiago está dizendo, que a gente sempre tem que tem que vigiar, que a nossa boca, a gente que é cristão, a nossa boca tem que ser usada para abençoar e não para amaldiçoar. Então, a gente sempre tem que viver em paz, né? E falar coisas boas. Então, se você tem falado muito palavrão, vigia, muda, né? Porque não é bom, não é mesmo? É, eu não sou acostumada a falar palavrão, mas mesmo assim, não sendo o costume meu, eu acabo falando, como eu contei aqui para vocês. Então, vocês vigiem, orem, né? Pedem a Deus para que, se vocês têm esse hábito, e para que vocês mudem, né? É fácil? Não, não é, né? Não é fácil mudar um hábito, né? Mas é possível, porque Deus está falando que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque se não fosse, não estaria aqui na Bíblia, né? Então, que vocês tomem isso, essa palavra bem rapidinho, né? Sobre palavrão, que a boca de vocês possam sair sempre bênção, né? E que as pessoas que estejam ao redor de vocês possam aprender também, né, com vocês. Que quando você vê alguém assim, um amigo seu que você gosta muito, né, que tiver aí falando muito palavrão, com jeitinho, com amor, né, até com a sua mudança, se você for assim como ele e você começar a mudar, ele vai perceber, né? E aí, às vezes, ele mesmo vai te perguntar, ué, por que você não tá falando? Ô Zé, por que você não tá falando? Aí você vai falar, vai mostrar para ele, por quê? Porque eu sou diferente por quê? Porque eu tenho Cristo, né? E Paulo e Tiago, ele me orientou que eu tenho que tomar cuidado com a minha boca, com a minha língua, não é verdade? Então, gente, essa é a palavra de hoje, né? Que tá lá em Efésios 29. Tá até diferente aqui a minha tradução, né? Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Preste atenção, né? Que vocês possam guardar esse versículo aí no coração de vocês. E lembrando também do que Tiago falou, que não é possível da nossa boca sair bênção e maldição. Então, que ela só possa sair bênção, não é mesmo? Eu vou fazer uma atividade com vocês, a gente vai fazer um quiz, né? É, da outra vez, gente, o pastor deu vontade de xingar ele, né? Porque eu fiz para vocês uma atividade e ele passou muito rápido, teve gente que nem conseguiu fazer, né? Eu vi, oh meu Deus do céu, aí vontade de xingar o pastor não posso, né, gente? Porque olha pra vocês verem o que nós falamos aqui, né? Então, pastor lindo, maravilhoso, né, abençoado. Eu vou fazer um quiz dessa vez, você vai fazer bem direitinho pra mim, para os meninos não acharem que fui eu, não é verdade? Eu não vou xingar o pastor, não. Eu tá vendo que tô me vigiando. Mas vai ser um quiz bem legal, espero que vocês gostem e comentem, viu, gente? Vocês não têm comentado. Eu quero deixar um abraço aqui, porque eu encontrei com uma mãe, gente, a Anne, e ela falou assim que o Estevão gosta muito da minha aula. Ai, eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Ai, muito bonitinho. Estevão, beijo pra você. Então, gente, falem aí, comentem. Se não gostar também, não precisa de comentar, não, tá? Porque eu tenho dificuldade com críticas, senão eu vou ficar brava, vou ficar chateada, mas eu não vou xingar, né? Não vou, porque a palavra que diz que eu tenho que sair benção. Então, que Deus abençoe vocês, né? Mas se for para xingar, se for para reclamar, não reclama não, tá? Brincadeirinha. Pode colocar aí também, se vocês quiserem também, colocar alguma dica para mim. Ai, Regiane, eu não gostei disso, não gostei daquilo, pode falar também. Mas eu quero que vocês falem, eu tô achando vocês assim, muito caladinhos, vocês não falam, e eu fico doida para poder saber, né? Como eu gostei de saber, assim, que o Estevão gosta da minha aula, né? Elogio sempre é bom, né, gente? Aqui um beijo para vocês, tá? Que vocês tenham uma ótima semana. Vamos continuar orando para que isso, né, que esse vírus vá embora logo, que venha uma vacina, né, para a gente voltar às nossas aulas normais, para vocês voltarem para a escola, porque eu sei que vocês estão com saudade, né, gente? Sim. E voltar à nossa escola dominical também, que eu tô morrendo de vontade de ver vocês. E aí, quando vocês colocar nosso quiz,
E aí eu quero saber quem é que fez, quem é que participou. A gente vai ter surpresa quando voltar, tá? A gente vai fazer com premiação de Nutella. Vocês gostam de Nutella, né? Tem comido Nutella demais da conta nessa quarentena. Então, vou levar Nutella para vocês, para sortear, né? Vai ser muito bom, tá bom? Um beijo para vocês, que a boca de vocês possam sair só bênção, né? Que vocês tomem cuidado com palavrão, não falem mais palavrão. E roda aí o nosso quiz. E marquem aí, gente, e respondam, tá bom? Beijo para vocês. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. On like the